Conhecendo a personalidade de Conor McGregor e sua importância no mundo do MMA, é natural pensar que o irlandês tem uma série de inimigos no UFC e protagonizou rivalidades que ficaram marcadas na história dos esportes de combate. Mas diferente da maioria dessas rivalidades, que foram resolvidas em uma, duas ou três lutas, esta aqui ainda não tem previsão de acabar, pois mesmo após os dois protagonistas fecharem uma trilogia, a rixa entre os dois tem calor o suficiente para fazer uma quarta luta acontecer, e dependendo, talvez até uma quinta. E eu estou falando, claro, da rivalidade entre Dustin Poirier e Conor McGregor, que teve início em 2014, reacendeu em 2021 e agora, mesmo após 3 lutas, não se sabe quando ela chegará ao fim. Então, sem mais delongas, conheçam agora a história de Dustin Poirier contra Conor McGregor. Ainda não sei se ele é realmente um bom lutador, mas se souber pelo menos dar um soco, ele será uma grande estrela um dia. Essa foi a descrição dada por Dana White, presidente do UFC, quando se encontrou pela primeira vez com Conor McGregor. O jovem lutador irlandês havia se tornado uma grande sensação no MMA europeu entre os anos de 2011 e 2012. O Notorious, como era chamado, tinha uma personalidade extremamente carismática e única, e esbanjava confiança em todas as entrevistas que fazia. E claro, também era provocador com seus adversários. Além disso, ele sempre trazia consigo uma legião fervorosa de fãs irlandeses para todas as lutas que fazia. Mas sua reputação dentro do cage não ficava atrás. Em 2012, ele se tornou o campeão peso-pena do importante evento de MMA europeu, Cage Warriors, e logo em seguida, ele fez uma promessa ousada. Ele disse que se tornaria o primeiro lutador da história do evento a segurar 2 cinturões de 2 categorias de peso ao mesmo tempo. Dito e feito, ainda em 2012, McGregor subiu para a categoria dos leves e enfrentou o campeão Ivan Buttinger, e ainda no primeiro round, o irlandês cumpriu sua promessa e conquistou o 2º cinturão, um feito inédito no Cage Warriors. Logo após essa conquista, McGregor fez uma nova promessa. Ele disse que iria repetir o mesmo feito, só que dessa vez ele o faria no UFC, onde nenhum lutador havia conseguido fazê-lo. E isso era tudo que o Dana White, presidente do UFC, precisava ouvir. A empresa já estava de olho no talento irlandês, mas após a conquista do 2º título, Dana White não perdeu tempo e pagou uma passagem para o irlandês ir a Las Vegas, onde eles se reuniram pela primeira vez, com direito a rolê de Ferrari pela cidade. Dana White comentou que nunca havia conhecido alguém como Conor McGregor, e inevitavelmente chamou o irlandês para o UFC. McGregor decidiu estrear como peso-pena, para futuramente subir para a categoria dos leves, assim como fez no Cage Warriors. A expectativa pela estreia de McGregor era enorme, principalmente pelos irlandeses, e o Notorious não decepcionou. No início do primeiro round, ele demoliu de forma implacável o americano Marcus Brimage, estreando com sucesso no Ultimate. A expectativa em torno do irlandês era real e ele seguiu embalado na categoria, vencendo os 2 combates seguintes. Ele dominou o jovem Max Holloway, que no futuro se tornaria campeão da categoria, e nocauteou o brasileiro Diego Brandão em Dublin. Com essas vitórias, McGregor entrou no top 10 do ranking da categoria dos penas, e agora seu nome era um dos mais badalados da divisão. Havia chegado a hora dele se testar contra um atleta de elite. E é aí que entra o americano Dustin Poirier. Apesar de não ser tão popular quanto McGregor na época, Dustin Poirier já lutava há mais tempo no UFC, sendo outro nome promissor da categoria dos penas. O Diamante, como era chamado, era o 5º colocado do ranking da categoria, e assim como o Notorious, ele vivia uma ótima fase de 3 vitórias seguidas. E após a última vitória do irlandês, Poirier foi ao Twitter e desafiou o próprio para uma luta no 2º semestre de 2014. Era um duelo que poderia beneficiar os dois. Poirier poderia ganhar popularidade vencendo um nome em alta na categoria, e Conor, caso vencesse, poderia entrar no top 5 do ranking. Sendo assim, o irlandês prontamente aceitou o desafio. Mas o que parecia ser apenas mais uma luta entre 2 talentos do peso-pena se tornou algo ainda maior, e o grande responsável por isso foi Conor McGregor, que de costume usou as provocações para tentar entrar na mente de seu adversário e promover a luta.
e a tática estava funcionando perfeitamente. Poirier se mostrava claramente frustrado e irritado com o trash talking de seu adversário, e cada vez mais a expectativa para a luta crescia, e a popularidade entre os dois aumentava cada vez mais à medida que a luta se aproximava. E uma coisa era certa: o vencedor do confronto sairia muito maior do que quando entrou, mas o centro das atenções certamente era o Notorious. Conor também tomou conta das mídias na semana da luta, humilhando e xingando seu adversário sempre que havia uma câmera voltada para ambos. Dustin thinks it's all talk, but when he wakes up with his nose plastered on the other side of his face, he's gonna know it's not all talk. I'm gonna crack him with a jab and he's gonna wobble and I'm gonna put him away early. It's gonna be a first round KO, mark my words. Don't get me wrong, I like the kid. He's a quiet little hillbilly from the back arse of nowhere. I've never disliked somebody that much that I've ever fought. Finalmente, na pesagem, os dois lutadores conseguiram bater o peso da categoria dos penas, e após uma última e tensa encarada, a luta entre Dustin Poirier e Conor McGregor estava confirmada. E agora, como de costume, vamos conhecer um pouco sobre os dois lutadores e seus estilos de luta, lembrando que todos os números são relativos à época dessa luta, ou seja, setembro de 2014. Começando por Conor McGregor, irlandês de 26 anos, com um cartel de 15 vitórias e 2 derrotas, sendo que 13 das suas vitórias foram por nocaute. E isso remete ao seu estilo de luta, com base na trocação e voltado para a eficiência e precisão de sua potente mão esquerda, além de um vasto arsenal de golpes de karatê, taekwondo e kickboxing. As principais fraquezas de McGregor, no entanto, é justamente a luta de chão e quando as lutas passam do segundo round, já que à medida que a luta se estende, o irlandês acaba se cansando e perdendo a precisão de seus golpes. Do outro lado está Dustin Poirier, americano de 25 anos, natural de Lafayette, Louisiana, e que possui um cartel de 16 vitórias e 3 derrotas. Apesar de ser um lutador bastante completo, com faixa preta de jiu-jitsu, o diamante tem preferência na luta em pé, com um boxe afiado e potência nos socos. Sua maior fraqueza, no entanto, também é na luta em pé, já que muitas vezes ele acaba se expondo demais e acaba sendo atingido por golpes potentes. As principais promessas do peso pena do UFC colidindo no octógono, competindo pela grande vitória que vai alavancar suas carreiras. E no card principal do UFC 178, a primeira luta entre Dustin Poirier e Conor McGregor estava prestes a começar. Adotando a base de karateka, Conor tomou a iniciativa desferindo uma série de chutes. Poirier reagiu com um chute baixo seguido de um direto. Ele tentou encurtar, mas Conor manteve a distância com chutes e ameaçando com sua canhota. O americano reage com chutes baixos e o irlandês simplesmente debocha dos golpes. Conor avança para cima de Poirier, que contra-ataca e acerta golpes potentes na boca do irlandês. Inclusive, foi revelado mais tarde que esses socos quebraram um de seus dentes da frente. Próximo de completar 2 minutos de luta, Conor McGregor desferiu um cruzado de esquerda certeiro que acertou Poirier em cheio na ponta da orelha. O americano imediatamente desabou e McGregor finalizou com mais alguns socos. Fim de papo. Conor McGregor despacha Dustin Poirier por nocaute técnico em apenas 2 minutos de luta, cumprindo a previsão de que iria nocautear o americano no primeiro round. A vitória rendeu o bônus de performance da noite e catapultou o irlandês para dentro da elite dos penas. Por outro lado, a luta foi uma baita facada no coração de Dustin Poirier, que confessou que essa foi a mais dolorosa e sofrida derrota de toda sua carreira. Além disso, ele disse que se deixou levar pela emoção e pelas provocações do irlandês, e prometeu que isso não aconteceria novamente. Após a derrota para McGregor, Dustin Poirier decidiu mudar os rumos de sua carreira. Ele subiu para o peso leve, onde conseguiu 2 vitórias por nocaute contra Carlos Diego Ferreira e Yancy Medeiros. Após emplacar mais 2 vitórias seguidas contra Danny Silver e Chad Mendes, Conor McGregor disputou o cinturão peso-pena do UFC contra o então campeão José Aldo. McGregor derrubou o campeão da categoria em apenas 13 segundos, se tornando o novo rei do peso-pena. Seu objetivo agora era ir atrás do segundo cinturão na categoria dos leves.
Poirier aumentou sua sequência para 4 vitórias no peso leve, após vencer Joseph Tuffy e Bobby Green, que o colocaram dentro do ranking da divisão. Conor McGregor desafiou o então campeão dos leves Rafael dos Anjos, mas a luta foi cancelada devido a uma lesão do brasileiro. McGregor aceitou enfrentar Nate Diaz como substituto em uma luta sem valer cinturão nenhum, e para o choque de todos, o irlandês sofreu sua primeira derrota no UFC, ao ser finalizado pelo americano. Dustin Poirier fez sua 5ª luta no peso leve, mas acabou sendo nocauteado por Michael Johnson em uma das maiores zebras de 2016. Conor McGregor recebeu uma revanche imediata contra Nate Diaz e conseguiu sua vingança ao bater o americano na decisão dos juízes. Ainda como campeão dos penas, o irlandês desafiou o novo campeão dos leves, Eddie Alvarez, e após massacrar o americano, Conor McGregor realizou seu sonho e se tornou o primeiro campeão de 2 categorias ao mesmo tempo no UFC. Dustin Poirier se recuperou da derrota para Johnson, vencendo Jim Miller e o ex-campeão da categoria Anthony Pettis, decolando para a 7ª posição no ranking dos leves. Após abrir mão do cinturão dos penas e permanecer no peso leve, Conor McGregor e o UFC agendaram uma luta de boxe entre ele e o lendário pugilista Floyd Mayweather, naquela que foi a luta mais rentável da história. McGregor foi derrotado por nocaute técnico no 10º round, porém faturou uma quantia de 130 milhões de dólares. Sem lutar desde que conquistou o cinturão dos leves, McGregor viu seu título ser retirado pelo UFC por conta de sua inatividade. Ele só voltou para enfrentar o novo campeão da categoria, Khabib Nurmagomedov, após causar um escândalo atirando um carro Dolly no russo que estava no ônibus do UFC. Dustin Poirier venceu Justin Gaethje e entrou na elite da categoria dos leves. Khabib Nurmagomedov derrotou Conor McGregor e a rivalidade entre os dois explodiu em uma briga generalizada após a luta. Khabib e McGregor foram suspensos por 9 e 6 meses. Dustin Poirier venceu o ex-campeão Eddie Alvarez e se tornou um dos principais desafiantes ao cinturão dos pesos leves. Na ausência de Khabib, Poirier enfrentou e venceu Max Holloway, conquistando o cinturão interino dos leves. Mais tarde, ele enfrentou o campeão, mas acabou sendo finalizado pelo russo. Após um ano inteiro sem lutar, Conor McGregor agendou seu retorno contra Donald Cerrone para janeiro de 2020. Muitos anos se passaram e muitas coisas mudaram, mas as trajetórias de Dustin Poirier e Conor McGregor estavam prestes a se cruzar novamente. Os astros começaram a se alinhar em janeiro de 2020, quando McGregor, sedento por uma revanche contra Khabib, voltou a vencer no octógono ao nocautear Donald Cerrone em apenas 40 segundos no UFC 246. Com a vitória, McGregor prometeu que iria se manter ativo em 2020 e que estava de olho no cinturão dos leves em posse do russo. Mas o início da pandemia atrapalhou todos os planos do irlandês e do UFC. Vários eventos foram cancelados, lutas adiadas e o Notorious se encontrava em um verdadeiro limbo. Além disso, o próximo desafiante ao cinturão dos leves era Justin Gaethje, que conquistou o cinturão interino enquanto Khabib não podia sair da Rússia, já que os aeroportos foram fechados por causa da pandemia. Além disso, o UFC não parecia estar muito disposto em marcar uma luta para o seu lutador mais rentável no período de pandemia, pois não poderiam contar com a venda de ingressos, já que a presença do público estava proibida. Frustrado, McGregor anunciou em seu Twitter que estava se aposentando do MMA, como uma forma de alfinetar o UFC. E para completar a provocação, ele anunciou que iria fazer uma luta de caridade fora do Ultimate, e que seu adversário seria Dustin Poirier. O americano acabava de dividir uma vitória contra o neozelandês Dan Hooker, que o manteve no segundo lugar no ranking do peso leve. Recentemente, Poirier também vinha reclamando com o UFC, exigindo um aumento de sua bolsa. Então, como Poirier também estava insatisfeito com o UFC, ele acabou se juntando a McGregor e aceitou realizar essa luta de caridade. Falando nisso, Poirier, junto com sua esposa Jolie, haviam fundado uma instituição de caridade que se chamava The Good Fight Foundation. Pode não parecer agora, mas essa instituição vai ser importantíssima em breve. Sobre essa luta de caridade, era óbvio que ela não aconteceria. Afinal, os dois estavam sob contrato que proibia lutas fora do UFC sem consentimento. Então, para resolver de vez essa questão, o UFC adotou a solução mais óbvia. Agendou a revanche entre os dois para o UFC 257, que ocorreria em janeiro de 2021,
em Abu Dhabi. Dessa forma, todas as questões seriam resolvidas. McGregor finalmente poderia lutar e Poirier receberia o aumento que queria. Afinal, uma luta contra McGregor é garantia de uma bolsa milionária. Além disso, com os avanços do combate à pandemia, o UFC conseguiu liberar um pequeno público para o evento. Cerca de 2.000 pessoas estariam presentes para assistir a luta em Abu Dhabi. A revanche também tinha outro peso. Acontece que Khabib, que acabara de vencer Justin Gaethje, anunciou que estava se aposentando do esporte, pois não sentia o mesmo desejo de continuar competindo após a morte de seu pai, que faleceu por causa da Covid. Entretanto, devido à insistência de Dana White, que queria que o russo continuasse sua carreira, Khabib disse que poderia reconsiderar sua aposentadoria caso um dos dois tivesse uma performance impressionante em janeiro. Mas com certeza o verdadeiro desejo do UFC era que McGregor vencesse essa luta. Afinal, o combate entre ele e Khabib havia sido o maior pay-per-view da história do esporte, com 2,4 milhões de pacotes pay-per-view vendidos, e certamente uma revanche entre os dois poderia ultrapassar essa marca. E Dana White sequer escondia a vontade de fazer essa revanche acontecer. This fight with Poirier is trending bigger than the fight with you and Conor. On pay-per-view, imagine what you and Conor would do in another fight. Just saying. I'm just saying. E durante entrevistas e outros eventos de mídia, o presidente passava a ideia de que a vitória de McGregor era garantida e que Poirier era apenas mais um degrau para a revanche contra Khabib ser agendada. Conor, por outro lado, também tinha outros planos caso o russo não quisesse voltar. Ele estava negociando uma nova luta de boxe, dessa vez contra o lendário Manny Pacquiao. O próprio irlandês disse que Poirier era uma espécie de aquecimento para a luta contra o boxeador filipino, e por isso a maior parte de seu camping foi focado no boxe. Só que na realidade, apesar da primeira luta ter sido uma vitória fácil para McGregor, tudo indicava que a revanche seria completamente diferente. Poirier evoluiu muito como lutador desde o primeiro encontro, amadureceu seu psicológico, afiou suas armas e estava mais forte na categoria dos leves. Em 13 lutas no peso leve, apenas Johnson e Khabib conseguiram parar o diamante, que bateu grandes nomes como Anthony Pettis, Justin Gaethje, Max Holloway, Ed Alvarez e Dan Hooker, então com certeza seria uma luta bem diferente da primeira. E outra coisa que foi completamente diferente do primeiro encontro foi a postura de Conor McGregor, que estava sendo cordial e respeitoso com Dustin Poirier, chegando a elogiar o americano por suas conquistas. Parecia até que aquele irlandês veio de um universo paralelo. Mas o real motivo por trás dessa nova postura era bem simples. Nos últimos anos, Conor se envolveu em diversas polêmicas e até chegou a ser preso algumas vezes. Como agora ele havia se tornado dono e sócio de várias empresas ao redor do mundo, ele precisava melhorar sua imagem pública. E para completar, ele anunciou que, independente do resultado da luta, ele iria doar $500 mil para a fundação de caridade do Poirier. Com a postura de bom moço, McGregor acabou deixando de lado uma de suas principais armas, o jogo psicológico, o jogo das provocações, que foram uma das principais armas que ele teve na primeira luta. Na pesagem, não houve surpresas. Os dois bateram o peso da categoria dos leves e a segunda luta estava confirmada. Poirier ainda presenteou McGregor com o vidro de sua pimenta e o irlandês prometeu que entregaria uma garrafa de seu whisky Proper 12. E como eu disse no início, muita coisa mudou desde a primeira luta. Os dois são mais experientes, conquistaram títulos e aperfeiçoaram seus estilos de luta. Mas qual dos dois teve mais evolução? Será que o resultado pode realmente ser diferente da primeira luta? Bom, agora, 6 anos depois, no evento principal do UFC 257, Dustin Poirier e Conor McGregor colidem pela segunda vez. Com o pé plantado no chão e postura de boxeador, McGregor começou desferindo socos no rosto de Poirier, buscando o nocaute rápido no primeiro round, mas acabou sendo surpreendido pelo americano, que buscou a queda e colocou o irlandês para baixo, uma de suas grandes fraquezas. O irlandês consegue se levantar e os dois começam a trocar golpes no clinch. Conor se solta e acerta uma cotovelada na cabeça. A luta volta para a trocação. Percebendo o pé plantado do irlandês, Poirier começa a trabalhar em um novo plano de jogo, desferindo chutes na panturrilha de Conor, que por sua vez continuava focando no boxe.
desferindo socos com precisão cirúrgica no rosto do americano. Poirier contra-atacava e continuava chutando a panturrilha. Conor responde com um chute rodado e, faltando poucos segundos para acabar o primeiro round, ele aperta o passo, mas não consegue um novo nocaute no primeiro round. Mesmo assim, o irlandês saiu na frente, vencendo a primeira parcial da luta. McGregor começa agressivo no segundo round e Poirier segue trabalhando nos chutes na panturrilha, mas um desses chutes é agarrado pelo irlandês, que tenta contra-atacar com um direto, mas Poirier consegue escapar. Conor segue trabalhando no boxe e encurrala o americano na grade, mas sua movimentação começa a ficar mais lenta por causa dos chutes na panturrilha, e Poirier começa a pegar o time de seus ataques. Próximo de chegar na metade do segundo round, Poirier acerta mais um chute na panturrilha. Dessa vez, a perna do irlandês trava e ele se torna um alvo estático na grade. Poirier aproveita e acerta um soco que balança o irlandês. Ele não tem saída. O americano ativa uma metralhadora de socos e Conor fica em apuros, sendo soterrado por mais e mais socos. Sem conseguir se movimentar, ele tenta contra-atacar, mas a pressão de Poirier é implacável. Dessa vez um cruzado acerta no queixo e Conor vai ao chão. Poirier desfere o soco derradeiro que encerra o combate e concretiza sua vingança. Acabou. Dustin Poirier nocauteia Conor McGregor. Pela primeira vez no UFC, Conor McGregor havia sido nocauteado e Dustin Poirier conquista a vitória mais importante de sua carreira. E no fim, ele sinalizou: agora estamos 1-1. No fim das contas, não foram as quedas ou o jogo de grappling que fizeram a diferença, mas sim os chutes na panturrilha e a postura de Conor McGregor, que parecia ter entrado no octógono apenas para lutar boxe, focando em um possível duelo contra Pacquiao no futuro e menosprezando a evolução de Poirier. Falando nisso, tanto a luta de boxe quanto a disputa pelo cinturão dos leves já não estavam mais disponíveis para Conor. Por outro lado, Poirier agora era o dono do mundo, o nome mais badalado do momento. Ele foi o primeiro e único a nocautear o lutador de MMA mais popular do mundo, e a segunda luta entre os dois se tornou o segundo maior pay-per-view da história do UFC. Apesar do histórico entre os dois, ambos foram cordiais um com o outro após a luta. A esposa de Poirier, inclusive, foi ao vestiário do irlandês para agradecer aos $500 mil que ele doaria para a fundação. No entanto, uma pessoa não ficou impressionada, e essa pessoa era Khabib Nurmagomedov, que havia finalizado facilmente tanto Poirier quanto McGregor. O russo não se impressionou com a vitória de Poirier e manteve a decisão de se aposentar, abrindo mão de seu cinturão. Com a saída de Khabib, uma luta precisaria acontecer para coroar o novo campeão dos leves, e por causa de sua vitória contra McGregor, Poirier era o principal nome cotado. Porém, após a derrota em Abu Dhabi, McGregor deixou de lado qualquer outro objetivo que ele tinha em mente. Seu novo alvo era Dustin Poirier, e pediu para o UFC realizar uma terceira luta entre os dois. Levando em conta o sucesso da luta anterior, um terceiro combate seria ainda maior e mais rentável. Poirier então precisava fazer uma escolha: disputar o cinturão dos leves ou fazer uma terceira luta contra McGregor e ganhar de vez a maior bolsa de sua vida. E assim, a terceira luta entre Dustin Poirier e Conor McGregor foi marcada para julho de 2021, em Las Vegas, como evento principal do UFC 264. Enquanto isso, Michael Chandler e Charles do Bronx se enfrentariam para decidir quem seria o novo campeão dos leves. A princípio, o clima entre os dois permaneceu como na segunda luta, até que Conor fez uma previsão de que iria nocautear Poirier com um chute frontal no quarto round. Poirier respondeu, e essa resposta foi a fagulha que reacendeu o velho Conor McGregor. E a resposta de Poirier foi o seguinte: essa previsão é interessante, mas você também previu que iria doar $500 mil para minha instituição de caridade. Mas sua equipe tem nos evitado desde a nossa segunda luta. Tentamos entrar em contato várias vezes e não tivemos retorno. Vamos seguir em frente e no dia 10 de julho você conhecerá a derrota de novo. Furioso, McGregor respondeu no Twitter o seguinte: seu caipira sem cérebro, como vou entregar $500 mil sem um plano para isso? Você não deve saber o que é dinheiro. Minha generosidade é conhecida por todos e você vai pagar por tentar manchar o meu nome. Você está fudido. E a partir daí a trégua acabou e o clima da primeira luta voltou à tona, talvez ainda mais pesado.
Dustin Poirier e Conor McGregor eram novamente inimigos. E uma das principais armas de McGregor estava de volta, o jogo psicológico, e ele sabia que precisaria disso e de todas as armas à sua disposição para vencer o diamante. Só que diferente de 6 anos atrás, Poirier estava muito mais confortável com essa situação e não parecia nem um pouco incomodado com as provocações do irlandês. As semanas e os meses se passavam e o jogo mental de McGregor simplesmente não funcionava. Ele precisava de algo que realmente desestabilizasse o rival e precisava disso rápido. E assim, durante a semana da luta, Conor postou um print em seu Twitter que sugeriu que Jolie Poirier havia tentado mandar uma mensagem no direct do irlandês. Até hoje não ficou esclarecido o que de fato aconteceu, mas Conor tirou proveito disso para provocar o rival na semana da luta, insinuando que a esposa dele estava com interesse. E na coletiva de imprensa que antecedia a luta, o velho Conor havia voltado e tentou de todas as formas possíveis brincar com o psicológico do americano. Mas para sua surpresa, Poirier se manteve calmo e não caiu na pilha, e de sobra ele ainda soltou essa: seu trash talk já foi melhor que isso. Apesar da mudança do clima entre os dois em comparação à segunda luta, Poirier permaneceu neutro, mostrando muita evolução e amadurecimento desde a primeira luta. A pesagem, que foi mais caótica do que a última, terminou com Conor McGregor prometendo fazer Dustin Poirier pagar com a vida e que o americano sairia do octógono em uma maca. Chegamos ao terceiro e último capítulo da maior rivalidade de 2021 e até agora o placar está 1-1. Uma vitória para McGregor e outra para Poirier. Chegou a hora do desempate, um último confronto. Pelo menos era isso que todos achavam. O duelo começou similar ao primeiro. McGregor voltou com a base de karateka e desferiu uma série de chutes, principalmente na perna, dando troco no americano por causa dos chutes na panturrilha do segundo combate. Conor segue chutando, enquanto Poirier tenta encurtar a distância e trabalhar no boxe, e lança seus cruzados na cabeça do rival. Conor ataca com chutes e acerta bons socos na cabeça, mas Poirier consegue encurtar a distância e conecta 2 socos. Ele aproveita o momento e desfere uma mão esquerda. McGregor sente os socos e recua. Poirier mantém a pressão com combinações na cabeça e Conor tenta escapar no clinch, enquanto Poirier tenta uma queda. Vendo que não conseguiu quedar, Poirier faz uma manobra arriscada. Ele deixa seu pescoço exposto para fazer McGregor encaixar uma guilhotina. O irlandês morde a isca e encaixa a finalização, e ao fazer isso, ele mesmo se coloca no solo, exatamente como Dustin queria. Poirier se solta da guilhotina e o massacre começa. Poirier desfere uma chuva de cotoveladas na cabeça do irlandês, que tenta responder com algumas cotoveladas, mas Poirier mantém a pressão e desfere dezenas de socos e cotoveladas na cabeça, dominando o primeiro round, até que Conor coloca a mão por dentro da luva de Poirier para puxá-lo e jogar uma pedalada na cabeça dele. Poirier tenta reclamar com o árbitro, já que segurar por dentro da luva é ilegal, e McGregor aproveita o momento para se levantar, e a luta volta para a trocação. E de repente, algo totalmente inesperado e bizarro acontece. Dustin e Conor se atacam ao mesmo tempo, só que na volta do soco do irlandês, ele pisa de mau jeito no chão e o osso de sua perna fratura em uma cena bizarra. Conor vai ao chão e Poirier foi para cima com uma série de socos. O irlandês estava entregue e Poirier quase conseguiu o nocaute, mas aí o gongo soou e a luta chega ao fim. Sem condições de continuar, McGregor foi derrotado por interrupção médica e Dustin Poirier vence a trilogia por nocaute técnico. O placar final fica 2-1 a favor do americano. Apesar do desempate, parece que essa rivalidade está longe de acabar. Furioso após a derrota, McGregor disparou contra Dustin Poirier e sua esposa, ameaçando mandar alguém matar os dois enquanto dormiam. Conor pediu para ser entrevistado e disse que a história não havia acabado, deixando claro que ele quer uma quarta luta entre eles. E Dana White já confirmou que existe sim essa possibilidade. Quanto à lesão, não se sabe ao certo exatamente o que aconteceu. Conor diz que sua perna já estava lesionada antes da luta, enquanto Poirier afirma que sentiu a perna do irlandês estalar enquanto defendia seus chutes. O fato é que McGregor teve que passar por uma cirurgia e a previsão é que ele precise de 1 ano pelo menos para se recuperar totalmente. Já Dustin Poirier, com a segunda vitória sobre McGregor, ganhou a chance de disputar o cinturão dos leves contra o novo campeão Charles do Bronx. Essa luta deve ocorrer inclusive no final de 2021.
E por enquanto, essa é a história da rivalidade entre Dustin Poirier e Conor McGregor. Na data que esse vídeo foi publicado, Conor ainda está se recuperando da lesão e Poirier se prepara para enfrentar o brasileiro. Portanto, precisaremos esperar o desenrolar dessa história, e se houver uma quarta luta, ela vai ficar na parte 2 desse vídeo. Mas pessoal, por hoje é só, chegamos ao fim de mais um vídeo do quadro de lutas históricas, e se você gostou, deixe aí seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. Eu peço também para você me seguir nas redes sociais, no meu canal de games e na minha recém-criada conta na Twitch. Todos os links estão aqui na descrição, sigam lá que eu estou postando conteúdo direto. E esse é pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.